Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alexandre Sugimoto, formado em matemática pela Universidade Estadual de Maringá e mestrado também pela Universidade Estadual de Maringá. E estou aqui desde 2014 ministrando as aulas de álgebra linear e geometria analítica. Então hoje eu dou início às nossas 10 aulas de geometria analítica. Depois eu passo para vocês o cronograma, a organização para vocês poderem fazer um planejamento melhor para os seus estudos. Tudo bem? Então eu desejo a todos um ótimo, um excelente aprendizado. Vocês vão ver que essa matéria, a disciplina de geometria analítica, ela é muito legal, muito bacana. Ela até lembra bastante um pouquinho o ensino médio, porque lá tem uma geometria analítica no plano cartesiano. Aqui a gente também vai fazer um estudo da geometria analítica, só que além do plano cartesiano nós vamos ver algumas figuras na terceira dimensão e trabalhar, definir os conceitos de vetores, sobre vetores. Então hoje eu dou início falando sobre vetores, aquele conteúdo que vocês viram lá, principalmente na física, no estudo das forças, das aplicações, enfim. Depois a gente elucida isso aí e formaliza esse conceito de forma matemática. Tudo bem? Então vamos lá, dando sequência aqui. Esse primeiro slide que eu apresento para vocês fala da organização. Então, cada unidade está dividida em duas partes. Hoje eu vou falar sobre vetores, agora. Só um segundinho aqui. E daí, deixa eu ativar aqui a aula 1, caneta. Então hoje eu vou falar, essa é a aula número 1, vou falar sobre vetores e vou fazer as definições, tá? Então a unidade 1 está dividida em duas partes, e a próxima aula, que é a aula 2, eu vou fazer alguns exemplos e algumas aplicações referentes aos vetores, tá? E brevemente aqui, a unidade 2, eu vou falar sobre multiplicação de vetores, na parte 1, produto interno e produto vetorial, e na parte 2 eu vou falar sobre produto misto. E na unidade 3 eu vou falar sobre retas e planos, equação do plano, equação da reta. Na unidade 4 eu vou falar sobre curvas cônicas, e a elipse, a hipérbole e a parábola. E depois, já na unidade 5, eu vou falar sobre superfícies quádricas, tá? Elipsoide, hiperboloide, paraboloide e superfície cilíndrica, tá? Então, é bom vocês terem bem organizado essa sequência didática para vocês, de repente, eu estou com dúvida em determinado conteúdo. Então, vai direto, o meu problema é a elipse, então vai lá na aula 7, tá? Na aula 7 vai estar o conteúdo sobre a elipse, certo? Então, vamos lá. Hoje, falaremos sobre vetores. Então, vetor, o que é um vetor? Para que serve? A gente já viu muitas coisas, na verdade nós temos muitas aplicações, principalmente na física, seja mecânica e seja na elétrica. Então a gente tem muita utilidade, na verdade a engenharia é basicamente tudo sustentado pelos vetores, Nós veremos aqui, vou apresentar para vocês uma situação, problema para a gente, bem básica, para a gente poder fomentar e pensar como que a gente tem a aplicação dos vetores na vida cotidiana, certo? Bom, antes disso eu falo sobre Arquimedes, aquele do Eureka, A fala deve a ele: dê uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo, Então ele já tinha algumas ideias referentes à questão da mecânica, mecânica clássica. Então Arquimedes que lançou isso aí. O Arquimedes é aquele lá do Eureka, que ele descobriu da coroa de ouro, quantos que tinha. Então foi um dos maiores cientistas lá da antiguidade, Então por isso que eu coloquei aqui. Mas quando a gente fala de alavanca, a gente está falando sobre aplicação de vetores, Então agora a gente começa aqui com um probleminha, bem básico aqui. Então vamos aos slides aqui. Vamos considerar a seguinte situação. Imagine 3 pessoas, uma criança, um adolescente e um adulto. Cada um deles puxa uma corda, mas para direções diferentes. As 3 cordas estão presas por uma argola, como veremos na figura a seguir. Pergunte-se, para qual direção a argola irá se deslocar? Ou se deslocará? Então nós temos aqui a argola aqui no meio e 3 pessoas puxando um para cada lado. Um menino, um adolescente e um adulto. E para onde que vai essa argola que está aqui no centro? Então essa aqui é a primeira pergunta. Então o que vocês acham? O que pode influenciar essa argola ir para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo? Então são coisas que a gente pode pensar e refletir aqui. Então perceba que poderíamos fazer alguns experimentos, 3 pessoas puxando uma argola, a fim de verificar para qual direção a argola se locomoverá. Então agora a gente pode pensar o seguinte, É possível prever para onde a argola se locomoverá? Para onde que ela vai?
se deslocar, né? Quais os fatores que influenciam no seu deslocamento? Será que a força, o adulto garante que ele vai mais para o lado dele do que a criancinha? A criancinha, de repente, não pode fazer mais força que o adulto não pode fazer menos força. Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode estar pensando, refletindo, né? Então, podemos afirmar que a argola se deslocará? Quem garante que ela não vai ficar parada? Por que ela não pode, de repente, ficar paradinha, né? Então, são várias coisas que a gente pode pensar nessa situação problema, certo? E a gente vai precisar de alguns conceitos sobre vetores para poder responder isso aqui, certo? Então, agora com vocês, pensem aí, depois nós retornaremos a esse assunto. Bom, vetor, o que é e para que serve? Então, vou apresentar para vocês algumas definições para a gente formalizar, né? Nosso conteúdo é matemática, então a gente tem que formalizar todo o conteúdo ali, né? Dos conceitos básicos até os mais avançados, né? Então, aplicação de vetor, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Engenharia espacial, né? A gente fala lançamento de foguetes, satélites, então tudo está associado a vetores, campo gravitacional, né? Que puxa para baixo, enfim, né? Então, existem várias aplicações. Engenharia mecânica, quando a gente olha um motor, abre desde o mais simples até o mais avançado, é pura associação de vetores, forças aplicando para cá, centrípeta, enfim. Então, motor, mecânica também. E na engenharia civil, né, para você sustentar ali os prédios, arranha-céus, pontes, né, então a gente tem que ter toda uma engenharia baseada ali no estudo dos vetores, para que nada, né, de repente desabe, enfim. Então existe todo um conteúdo de conceitos sobre vetores na engenharia também, civil, né. Então agora a gente vai formalizar o conceito sobre vetor, tá? Então utilizando os segmentos equipolentes, tá? Então, afinal, o que é um vetor? Então, a gente vai formalizar esse conceito. Então, segmentos orientados. Né? Dois pontos A e B. Né? Dados dois pontos A e B, o segmento orientado a B é o conjunto de pontos com origem no ponto A e extremidade no ponto B. Tá? Então, origem no ponto A e extremidade no ponto B. Então, um ponto tem um nome, né? Que é a origem, e o outro é extremidade. Então, são pontos distintos, né? Então, segmento orientado, ele aponta para algum lugar, né? E tem um determinado tamanho, né? Então, o que caracteriza um segmento orientado? Primeiro, é o módulo, ou seja, o tamanho, comprimento, né? Também chamado de norma do vetor. No caso, a gente vai definir daqui a pouco o que é vetor. Direção, ele diz a inclinação, se é horizontal, vertical ou inclinada, né? A gente vai ver que as nossas inclinações, direções, serão lá na terceira dimensão. E o sentido, ou seja, ele aponta para algum lugar, ora para a direita, pode ser para cima, de A para B, então o vetor tem um sentido, ele aponta para algum lugar, com exceção do vetor nulo, né? Vamos lá, agora a gente vai definir o que é segmentos equipolentes, né? Dados dois segmentos orientados, AB e AC. Dizemos que AB é equipolente a CD quando? Três coisinhas. O módulo de AB é igual ao módulo de CD, ou seja, os dois têm o mesmo tamanho. Ambos têm a mesma direção, ou seja, a mesma inclinação. E, por último, tem o mesmo sentido, ou seja, aponta, né, para o mesmo lugar. Então, vamos ver geometricamente. Então, AB é equivalente a CD. Na verdade, se eles estão sobre retas paralelas, aponta para o mesmo lado e tem o mesmo tamanho. Então, estão retas paralelas, né, com a mesma direção, e tem o mesmo tamanho e aponta para o mesmo lugar. Ou pode acontecer que esses dois segmentos orientados são equipolentes se eles estão sobre uma mesma reta. São colineares, têm o mesmo tamanho e apontam para a mesma direção. Ok? Então, vamos lá. Agora aqui, eu tenho um segmento AB orientado e um outro segmento equipolente que é o CD. Ambos são equipolentes, têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Agora vamos pensar, vou pôr um ponto P aqui. Coloquei um ponto P. Será que existe algum outro segmento equipolente àqueles dois ali? Né? Será que eu consigo um ponto Q de modo que ambos os três tenham o mesmo módulo, direção e sentido? Sim. Então, qualquer que seja o ponto no espaço, a gente consegue obter outro segmento equipolente. Então, na verdade, existem infinitos segmentos equipolentes àquele inicial AB. Né? Então, a reunião desses infinitos segmentos equipolentes, damos o nome de vetor. Né? Então, um vetor é o conjunto de todos os segmentos equipolentes a dois pontos orientados ali, segmento orientado que a gente tem. Tá? Então, essa que é a definição de vetor.
Um vetor é um conjunto formado por todos os segmentos equivalentes. E sempre a gente vai pegar aquele que é mais conveniente para ele. Um vetor aqui, aqui, ou lá no Japão, na Itália. Então, eu posso pegar onde eu quiser que vai ser o mesmo representante, tá? Desde que eu tenha o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Bom, então, o vetor, dados dois pontos A e B, o vetor AB é o conjunto formado por todos os segmentos equivalentes AB, tá? Ou seja, todos têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Essa que é a definição, né, formal de vetor, utilizando os conceitos de segmentos equivalentes, certo? Bom, agora quando a gente fala de dois, já começamos a aumentar. Temos dois vetores, o que a gente pode relacionar entre esses dois? Então a gente pode definir o que é ângulo. Então eu tenho um vetorzinho aqui, U, aqui no slide, eu vou pegar esse vetorzinho V e traçar aqui outro equivalente a ele, né? Então eu vou pôr aqui um D', né? Então, quando eu coloco esses dois vetores com origem comum, aqui a gente tem uma abertura que nós damos o nome de ângulo formado pelos vetores U e V, tá? Então, eu coloco os dois vetores com origem comum e aquela abertura é dada o nome de ângulo. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula esse ângulo, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de vetores também, dados dois vetores, né, a gente está falando de matemática, nós somos matemáticos, então a gente sempre tenta criar uma operação sobre um determinado conjunto. No caso aqui, o mais natural é o quê? Criar a soma. Então, dados os vetores U e V, né, a gente define o quê? A soma de dois vetores. E como que a gente obtém o vetor soma? Então, a gente fixa o primeiro vetor, tá? E a gente arrasta o segundo vetor lá com a origem na extremidade do primeiro vetor, né? E daí o que a gente vai fazer? A gente vai traçar. O vetor soma vai ser o vetor cuja origem coincide com a origem do primeiro vetor, extremidade na extremidade do segundo vetor. Esse aqui é o nosso vetor soma, tá? Então, está aqui. Esse aqui é o nosso vetor soma. Então, quem que é U mais V? É esse camaradinho aqui, A, E. Essa é a soma dos vetores. Essa é uma regra bem básica, tá? Só que eu tenho uma regra do paralelograma que é bem bacana também. Então, a gente dá os dois vetores U e V, para obter a soma, eu vou colocar os dois com origem comum e vou traçar retas paralelas. Por exemplo, eu tenho o vetor U e o vetor V. Agora, eu vou colocar os dois com origem comum. Arrastei aqui. Como eu tenho os dois com origem comum, eu traço duas retas paralelas. Então, esse ponto de interseção, aqui eu vou dar o nome de E, eu não lembro como que está. E esse ponto da interseção das retas paralelas nos dá um vetor aqui, que é a diagonal do paralelograma. Ele é justamente quem? O vetor soma de U mais V. Tá certo? Então, aqui, essa é a regra do paralelogramo. Facilita muito a obtenção do vetor soma. E quando eu tiver mais do que dois vetores, aí a gente vai ter que criar uma regra aqui que chama regra do polígono fechado. Aí a gente vai resolver aquele probleminha inicial das três pessoas puxando a corda usando a regra do polígono fechado. Então vamos lá. Dados, por exemplo, quatro vetores, U, V, W e sigma. Quem que é o vetor soma? Então o que a gente vai fazer? A gente fixa um primeiro vetor, por exemplo, o vetor U, né, que é esse aqui. Eu vou arrastar o vetor V, de modo que a origem dele coincida com a extremidade do primeiro, tá? Depois eu vou pegar o terceiro vetor W. Então, vou pegar o W e trazer aqui com a origem na extremidade do segundo. E traçar o vetor Wzinho aqui. E, por último, o vetor sigma, né? A gente vai trazer o sigma aqui, né? Com a origem na extremidade do último, né? E o vetor soma, a gente vai fechar o polígono. A regra do polígono fechado. Então, o vetor soma vai ser justamente, vai ter a origem no primeiro vetor e a extremidade na extremidade do último, no quarto vetor. Tá? Então, eu deixei aqui bonitinho, arrastei. Por último, a gente fecha o nosso polígono. Tudo bem? Esse é o nosso vetor soma. Tá certo? Bom, agora, diferença. Diferença, a gente achou o ângulo, somamos e agora a gente vai fazer subtração de vetores. Então, na verdade, subtração de vetores é nada mais nada menos que somar o inverso. Tá? Quem que é o inverso? Por exemplo, qual que é o inverso desse vetor que eu desenhei aqui? O inverso dele é o que tem o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentido oposto, tá? Esse que é o vetor inverso a ele, tá? Então, vamos ver como que é fácil. Então, para eu fazer a diferença entre U mais V, isso equivale a eu somar o inverso do vetor V, tá? Mais o inverso de V.
Vamos ver aqui na prática. Então, diferença de vetor equivale a somar o inverso. Tá? Então, aqui eu tenho o vetor U e o vetor V. Quem que é o vetor, a diferença de U com V? Então, se esse é o vetor V, então o oposto a ele é esse camaradinho aqui, menos V. Então, ele só vai mudar o quê? O sentido. Ele tem o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentido oposto. Tem o mesmo tamanho, só que aponta para o outro lado. Então, eu vou pegar esse camaradinho aqui e colocar para cá. Por quê? Subtrair vetor é a mesma coisa aqui, somar com o inverso. Tá? Então, aqui agora eu tenho soma de dois vetores, que aqui é o menos V, é o inverso. Então, aqui vai estar o vetor diferença, né? De U menos V. Tá certo? Então, a gente pega o vetor aqui, o inverso, coloca ali na extremidade do primeiro vetor, e aqui o vetor de diferença vai ser a soma do vetor U com o oposto de V. Certo? Bom, aqui também a gente só, por enquanto é só geometria, a gente não viu nada de cálculos e contas, né? Mas em breve aparecerá. Multiplicação de um vetor por um escalar, por um número. Então, presta atenção, não é produto escalar. Produto escalar é alguma coisa que a gente vai ver mais para frente, mais adiante. Aqui é multiplicação de um vetor por um número. Resumidamente, quando a gente pega um vetor e multiplica por um número, ou a gente vai aumentar o tamanho dele, ou vai diminuir, e a gente pode até mudar a orientação, o sentido dele, tá? Mas a inclinação vai ser sempre a mesma, tá? A gente pode aumentar, diminuir o tamanho, como eu vou apresentar nos exemplos que estão aqui. Então, multiplicação de um vetor por um escalar, ele vai nos dar o resultado dele é um vetor. Então, quando eu pego um vetor e multiplico por um número, ou seja, por um escalar, o resultado é um vetor, tá? Produto por escalar, não é produto escalar. Então, tem livro que traz a nomenclatura produto por escalar e não produto escalar. Então, só tome bastante cuidado que muita gente confunde. Então, a gente está multiplicar um vetor por um número nos dá um vetor. E qual que é a cara desse vetor? Então, eu tenho aqui o vetor AB, né? Vzinho. Quando eu multiplico ele por um número, vai acontecer alguma coisa com o tamanho dele, tá? E até com a orientação, né? Então, se eu multiplico o vetor pelo número 1, não altera nada, que 1 é o elemento neutro, então não aumenta, nem diminui, nem altera a orientação. Se K for igual a 1, não muda em nada. Bom, agora se eu multiplico o vetor V por um número K, um número real maior do que 1, então o que vai acontecer? Esse vetor vai esticar, vai aumentar o tamanho do vetor. Então pega um vetorzinho, multiplica por 7, ele vai ficar 7 vezes esse vetor, ele vai aumentar o tamanho. Tá? E vai ficar na mesma direção e no mesmo sentido. Agora se eu pegar esse vetor multiplicar por um número pequenininho positivo por menos 0,5, né, meio, né? Se eu multiplicar esse vetor por um número positivo, só que menor que um número pequenininho, ele vai encolher, vai diminuir o tamanho, mas a direção e sentido permanece o mesmo. Por quê? Porque eu estou multiplicando por um número positivo, pequeno, ok? Então, na sequência, agora se eu pegar esse número vetorzinho e multiplicar pelo número menos 1, o que vai acontecer? Ele só vai mudar direção e o sentido, tá? Vai permanecer o mesmo tamanho, a mesma direção, mas o sentido oposto, tá? Então, quando eu multiplico pelo menos 1, ele só aponta para o outro lado. Ele é o oposto, na verdade, né? E quando eu multiplico por um número negativo pequenininho, entre menos 1 e 0, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir o tamanho, só que vai mudar a orientação, porque o número é negativo. E se eu multiplicar por um número negativo grande, né, menos 20, menos 1 milhão, o meu vetor vai crescer e vai apontar para o outro lado. Beleza? Então, se eu multiplico o vetorzinho V por um K, K sendo menor do que menos 1, sendo grande em módulo, né, maior do que 1 em módulo, então ele vai o quê? Vai permanecer a mesma direção, mas o sentido vai mudar e o módulo, o tamanho também vai aumentar. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar de dependência linear, conjunto LD, linearmente dependente, conjunto LI, ou seja, linearmente independente, e depois dependência linear. Então, esses conceitos são fundamentais para a próxima aula. Então, a gente entendeu, vou dar passar para vocês a ideia geométrica, né, de conjuntos LI e LD, e é muito importante a gente ter isso bem na cabeça, o que significa um conjunto LI e LD, para a gente poder depois formalizar e deduzir as fórmulas, tá? Então, vamos lá. Um conjunto unitário, ou seja, um conjunto formado por um único vetor. Vamos analisar esse daí. Um conjunto unitário, ele é linearmente dependente, ou seja, LD, tá?
quando este vetor é um vetor nulo. Então, se eu tenho um vetor unitário e ele é um vetor nulo, então ele é um conjunto LD. Tá? Então, qualquer conjunto ele é unitário. Se for um vetor nulo, ele é LD, por definição. Tá? Agora, um conjunto unitário que tem um vetor U e ele é linearmente independente, LI, se este vetor U é não nulo. Então, resumindo, se eu tenho um conjunto formado por um único vetor, se é o vetor nulo, é LD. Se não é o vetor nulo, é LI. Beleza? Tranquilo? Então, para conjunto unitário. Se eu tiver dois vetores, professor? Então, todo conjunto unitário não nulo, todo conjunto unitário não nulo é linearmente independente. Certo? E agora para dois vetores, professor. Então, um conjunto formado por dois vetores, tá? Então, seja U e V, um conjunto formado por dois vetores, ambos não nulos. Então, dizemos que esse conjunto é linearmente independente quando existe o número K, tal que o vetor U é K vezes o vetor V. Então, dois vetores formam um conjunto LD quando um é múltiplo do outro, ou seja, existe o número K, tal que U é K vezes o vetor V. Tudo bem? Então, neste caso, dizemos que U é múltiplo do vetor V, certo? Na razão K. Mais ainda, ou a gente pode dizer que U é combinação linear do vetor V. Tudo bem? Tá? Então, tá aí. Agora a gente, geometricamente falando, dois vetores, né, formam um conjunto LD quando eles estão sobre retas paralelas, ou seja, têm a mesma direção, ou estão em retas ou são colineares, estão sobre uma mesma reta. Então, conjunto com dois vetores é LD quando tem a mesma direção, retas paralelas ou colineares. Tranquilo? É o sentido geométrico, né? Bom, então, conjunto com dois vetores é LD quando o ângulo formado por eles é 0 ou 180. Eu pego os dois juntos e coloco a origem comum. Ou vai ser 0 o ângulo formado por eles ou 180, ou seja, tem a mesma direção, né? E agora, ainda com dois vetores, seja um conjunto formado por vetores não nulos. Dizemos que esse conjunto é LI, linearmente independente, quando não existe o número K, tal que um vetor é múltiplo do outro. E a gente vai ver na aula que vem exemplos de conjunto LD e exemplos de conjunto LI, com dois vetores e com três, tá? Vocês vão ver como é tranquilo calcular isso aí. E conjunto LI, né? Então, quando eu tenho dois vetores, esse conjunto LI, quando o ângulo formado entre eles é estritamente maior que 0 e estritamente menor do que 180, tá? Então, ou seja, eles não podem ter a mesma direção, né? Porque o LD que tem a mesma direção. Então, o conjunto com dois vetores é LI, quando o ângulo θ formado, né, por eles é maior que 0 e menor do que 180, certo? Então, vamos lá. Conjunto agora formado por três vetores, tá? Então, eu tenho aqui um conjunto formado por três vetores, seja o V e W um conjunto formado por três vetores, né, não nulos. Dizemos que esse conjunto é linearmente dependente quando esses vetores são coplanares, né, ou seja, ou colineares. Então, três vetores formam conjunto LD quando estão no mesmo plano ou numa mesma reta, certo? Então, aqui no caso, conjunto com três vetores LD, no caso, colineares. E neste caso aqui, esses três vetores estão sobre o mesmo plano. Em contrapartida, né, quando três vetores formam um conjunto LI, né, então sejam U e V três vetores, né, não nulos, dizemos que esse conjunto é LI quando esses vetores são não coplanares, ou seja, não existe um plano que contém os três vetores ao mesmo tempo. Tá? Então, ao contrário de LD, três vetores são LI. Quando eu coloco dois, fica num plano, o terceiro obrigatoriamente cai para fora. Não existe um plano que contém os três ao mesmo tempo. Certo? Então, aqui eu dei um exemplo. Aqui eu tenho ponto A, B e C e D', desculpa, eles estão no mesmo plano π. Entretanto, ponto D cai para fora, que é do terceiro vetor. Então, tem dois vetores no mesmo plano, mas obrigatoriamente o terceiro deve cair para fora. Certo? Então, um conjunto com três vetores é LI quando não existe um plano que os contém. Certo? E agora, a gente, para fechar aqui, combinação linear, né? Então, o que é uma combinação linear? Então, dizemos que U é combinação linear do vetor V quando existe o número K, tal que U é igual a K vezes V. Nós já vimos isso, né?
dizemos que W, vetor W, é a combinação linear dos vetores U e V, quando existe Azinho e Bzinho, tal que W é AU mais Bzinho vezes V, tá? E na terceira dimensão, né? Sigma é a combinação linear desses três vetores, quando existe Azinho, Bzinho e Czinho, tais que sigma é AU mais BV mais CW. Tudo bem? Então aqui, considerações finais, né? Então a gente tem aqui um vetor unitário, um conjunto unitário com um vetor. Quando ele é ali, ele consegue gerar uma reta, ou seja, significa que qualquer vetor desta reta, tá, pode ser escrito como combinação do vetor V. Tá? Então, se V é unitário e ele é ali, então ele consegue gerar uma reta. Na prática é essa, vocês vão ver mais adiante. Tá? Agora eu tenho dois vetores. Quando eu tenho dois vetores ali, então existe um plano que passa por eles. Significa que qualquer vetor neste plano pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores. Então, no caso, U e V aqui no slide são ali. Então, qualquer vetor aqui, no caso W, é combinação linear desses dois vetores, AU mais BV. E da mesma forma para três vetores. Se eu tenho três vetores ali, dois de um plano e um para fora, então qualquer vetor do espaço pode ser descrito como combinação linear desses três vetores que são ali, não coplanares. Tá? Por exemplo, eu peguei um vetor sigma qualquer do espaço. Então, como esses três vetores formam um conjunto ali, então a gente consegue fazer a combinação linear. Sigma é igual a AU mais BV mais CW. Tudo bem? Então, portanto, esses três vetores ali, eles conseguem gerar o espaço. Dois vetores ali geram o plano e um vetor ali gera uma reta. Tá certo? Então, e a observação, todo conjunto que contém o vetor nulo, ele é LD, tá? E o conjunto vazio, ele é ali por definição. Algumas pegadinhas aqui que pode aparecer de repente num concurso ou coisas assim, né? Ou mais curiosidade. Beleza, pessoal? Então aqui ficou a teoria. Na próxima aula a gente vem com exemplos na prática para fazer alguns cálculos, ok? Abraço a todos, pessoal. Fique com Deus e até a próxima.